A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados por ser um povo santo da sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao seu canal de apologética, canal do ex-protestante Fábio Pentecostes. Não esqueça aquele like, comente, compartilhe. Aqui nós mostramos ao pé da letra, direto na Bíblia, tirando a máscara e a mentira protestante. Essa aqui é a razão. Essa é que é a verdade. Sempre lembrando que esses vídeos aqui, se for pegar algum protestante, baixar algum vídeo meu, quer que seja para refutar, colocar parte, não sei o que, em qualquer lugar, esteja certo que o YouTube vai pedir conta a você do meu vídeo. Muito bem, porque eu não uso vídeo de protestante nenhum aqui. Veja só, eu uso direto na Bíblia para mostrar e desmentir a mentira, né, descarada protestante. É isso que eu faço aqui. Muito bem, você está em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Esses dias eu escutei o meu amigo Miguel Alves, do canal Construindo sobre a Rocha, do qual eu peço a você se inscreva no canal do nosso irmão Miguel Alves, pernambucano assim como eu. Mas não porque ele seja pernambucano como eu, porque ele tem coragem de denunciar essas seitas também. Não tem medo de denunciar, de falar a verdade. Jesus disse que a verdade tem que ser falada de ser dos telhados, e o mal denunciado também. Entende? Então por isso, aí meus créditos para o nosso irmão Miguel Alves do canal Construindo sobre a Rocha. Eu vi esses dias ele falando de um herege que adulterou, que estava adulterando. Eu conheço esse herege que estava adulterando isso aqui. De uma seita mortalista. Perdão, de uma seita mortalista. Eu vi esse herege adulterando também isso aqui. Esse herege adultera também, por exemplo, nesse exato momento que eu estou aqui, ele está falando muito da Inquisição Protestante. Eu vou trazer no segundo canal, e talvez eu poste nesse, onde o Padre Luiz Toro fala da Inquisição Protestante. Certo? Inquisição Protestante existiu sim. Existiu sim. A prova é aqui em Cunhal, no Rio Grande do Norte, quando os protestantes calvinistas mataram aquele padre com os seminaristas. Tá aí a prova da Inquisição Protestante. Muito bem. Que é os mártires de Rio Grande do Norte. Nós estamos com um versículo bíblico que esse herege adulterou, dizendo que esse versículo aqui, o nosso irmão Miguel trouxe, mas eu vou trazer mostrando aqui no pé da letra, na letrinha, aqui ó. O nosso irmão trouxe, muito bom. Eu já estava para trazer isso aqui há muito tempo, e agora chegou a oportunidade dele sair. Já que o nosso irmão, ele jogou o álcool, e eu vou jogar o fósforo para botar fogo na coisa. Vamos lá. Aqui é a abertura que nem você está vendo aí do quinto selo, né? Você sabe que os selos são os selos são o pecado, né? Os selos são os pecados. Espera aí, deixa eu ver aqui quantos. São 7. Não são 7 selos? Eu conheço muito pouco sobre Apocalipse. Eu fiz um estudo de Apocalipse um pouco com o Padre Luiz Toro e também com o bispo da militância do Brasil, Dom José Falcão. Mas não me estendo muito sobre Apocalipse, não. Mas esses homens de Deus são professores, também o saudoso Dom Henrique Soares, sobre Apocalipse, um pouco também com o Padre Paulo Ricardo, um pouco também com o professor Felipe Aquino, mas procuro muito saber, não. Eu só me aprofundei mesmo em algumas coisas mais claras, que é, no exato momento, é mais comentado. Então, o nosso irmão Miguel trouxe, eu quero trazer ao pé da letra aqui. Vamos lá. Sim, os selos são 7 selos. Esses 7 selos significam os 7 pecados mortais. Para você que não sabe, os judeus tinham 7 mandamentos. Os mandamentos judaicos eram apenas 7. E você vê Jesus citando o jovem rico, ali em Mateus 5, só são 7 mandamentos. Esses mandamentos foram ampliados para 10.
mas eram 7. Por isso aqui você vê os 7 selos. O que são esses selos? Os 7 pecados mortais. 7 pecados dos os 7 mandamentos judaicos que só poderiam ser rompidos por Cristo. O que significa? Que Jesus era o único que podia cumprir a lei. Tinha que ser um homem sem pecado. Então Jesus veio, foi judeu, foi circuncidado, cumpriu toda a lei, e quando disse tudo está consumado na cruz do Calvário, se concretiza 16 de Lucas, a lei e os profetas duraram até João Batista. Então esse é o selo do pecado, dos pecados rompidos na cruz do Calvário. Então Jesus foi o único que era digno de abrir o selo, sem pecado, que é Deus. Então os selos foram rompidos. O selo do pecado foram rompidos por quem? Por Jesus, que não é pecado, que não tem pecado, que é santo, que é Deus, certo? Muito bem, então significa isso. Veja lá, quando abriu o verso 9, vamos lá. Quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas. As almas estão aonde? No altar. Veja que toda a Bíblia do mundo vai falar almas. Aparece o termo almas. Segundo nosso irmão Miguel, esse herege adulterou dizendo que esse texto foi quando a Igreja Católica matou em Roma os santos da igreja fundada por Cristo. Criando assim uma distinção, uma mentira, que havia duas igrejas. Veja a mentira desses sujeitos, desses vômitos do dragão. Veja esse vômito do dragão. Duas igrejas tinha na época. E eu vou provar que só tinha uma. Provar aqui na Bíblia. Que só tinha uma e sempre foi católica. Vamos lá. Quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar. Outras Bíblias dizem debaixo do altar. Por que debaixo do altar? O que significa debaixo do altar? Porque o altar é o altar do Senhor. É o altar do sacrifício. É o altar do santo culto da missa, assim na terra como no céu. Então nós estamos abaixo do altar. Estamos abaixo do altar porque temos que ter comunhão plena com o altar. Lembra-se de Mateus 5? Tu vai ofertar no altar, lembra que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro reconciliar com ele, reconciliar o sacramento da confissão, depois vem e oferta o altar. Então você pode ter comunhão com esse altar. Segundo a tradução da Bíblia do Peregrino, que você está vendo aqui, comigo, altar. Vi sobre o altar as almas de verde escuro agora, ó, dos que haviam sido assassinados, mártires. Esses mártires faziam o quê? Aqui, ó. Por causa da palavra de Deus e do testemunho que havia dado. Esse é o testemunho que os santos, quando a igreja chegou em Roma, quando os cristãos de Roma, Paulo, quando escreve a carta à igreja de Roma, no capítulo 1, versículo 7, a igreja já está em Roma, quando Paulo escreve para Roma, porque ele vai dizer, queridos e amados de Deus que estáis em Roma, Romanos 1, 7. No verso 9 ele diz que essa igreja de Roma será universal. Né? No verso 7, vossa fé será proclamada mundialmente. No verso 8 de Romanos 1, 8. Veja, aqui está as almas. O que essas almas estão fazendo no altar? Essas almas estão intercedendo no altar do céu. Eles gritavam, olha só, a intercessão das almas no céu, gritam, aqui ó, gritavam. Agora vai complicar que eu tenho que virar a folha para o outro lado, mas vamos lá, vamos tentar. Gritavam. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Gritavam. Gritavam no altar do céu. Certo? Vamos ver aqui outra Bíblia. Mais fina aqui. É tanta estrofa aqui para poder fazer isso aqui, meus irmãos, que você não faz menção da coisa aqui, viu? Vamos ver aqui. Muito bem. Vai ficar um pouco derriado, mas importa que vocês peguem o texto. Pode só ficar de cabeça para baixo, vai ficar a testa para cima. Vamos ver aqui. Muito bem.
Vamos lá, agora deixa eu afastar um pouco minha cadeira para cá. Muito bem, vocês estão vendo aí. E gritavam com quê? Com voz potente. Eu também já vi um herege mortalista dizer que isso aqui é pro futuro. Isso aqui é no futuro. Olha o tamanho da heresia. Isso aqui é pro futuro. Eu vou mostrar para você que não é para o futuro, é no presente. Porque eles estão clamando no céu para o julgamento que virá no futuro, lá na frente, que é o julgamento universal das almas, aliás, das pessoas. O julgamento, elas clamam pelo julgamento de Mateus 25, 31 em diante. É matando a cobra e mostrando o pau. Você está compreendendo? Segue o texto lá. Com voz forte, gritavam em voz forte no altar. Aqui em cima. Senhor, santo e veraz. Quem é o Senhor, santo e veraz? Jesus. Quando, olha. Quando, Ave Maria diz, até quando? Até quando ficarás sem julgar, vai dizer. Aqui diz, ó. Quando julgarás os habitantes da terra. Aí está. Que julgamento é esse que as almas, que os santos, que as almas do céu estão clamando, intercedendo? Para que venha logo o julgamento universal. O julgamento universal é o fim. Acontecerá no fim. Consumação de todas as coisas. Então eles estão pedindo, até quando, Senhor? Até quando tu vais demorar em julgar logo os habitantes da terra que estão fazendo mal contra nós? Tem ou não tem consciência as almas? Tem. É só um herege que lê uma coisa dessa aqui e vai adulterar para outra coisa. Consciência sim. Aí. Tem negócio com a alma dormindo, não. Aqui o texto de nenhuma Bíblia vai dizer que essas almas estão dormindo no altar. Ou dormindo no sepulcro, como alguns hereges afirmam. E não dá um versículo bíblico que tem alma. A alma está dormindo no sepulcro. Não tem um. Fala de corpo. Porque Jesus não considera a morte física. É heresia para mais de 1000. Então fala no julgamento de Mateus 25, 31. Quando julgarás os habitantes da terra e vingarás o nosso sangue, aí está. E esse sangue também clama. Esse sangue também clama, como o de Abel, lá no capítulo 4 do Gênesis, nós vamos pegar agora. Esse sangue clama, esse sangue fala. Por quê? Porque é alma, meus irmãos. Olha. Gênesis, capítulo 4. Versículo 10. O Senhor disse-lhe: que fizestes? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Aqui está, ó. Ó. Vingarás nosso sangue? Olha só, ó. Julgarás os habitantes da terra e vingarás o nosso sangue. Deus está dizendo que o sangue de Abel clama. Que o sangue de Abel fala. Ué, presta atenção. Eis que a voz do sangue. A voz do sangue. Peraí. Humanamente falando, sangue tem voz? Sangue fala? Não. Não. Aí está porque comprova esse clamor, essa intercessão das almas no altar do céu. Dos santos. Porque os santos já não aguentam ver mais tanta perseguição à igreja de Cristo aqui. Por parte das heresias protestantes, por parte de mundanos, por parte de nazistas, por parte de quem quer que seja, né, das falsas religiões. Mas algo sério aqui Jesus disse para eles, meus irmãos. Que vale salientar. Preste atenção. Olha o versículo 11. Ó.
Olha aqui, ó. O versículo 11, ó. Versículo 11. A cada um deram uma veste branca. Veste branca significa o quê? Significa santidade. Significa pureza. Veste branca. Puros. Hebreus 14. Hebreus 12, 14, se eu não me engano. Buscai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eles foram dados vestes brancas. Continua de rosa aqui agora, ó. E lhes disseram que esperassem um pouco. Aqui diz repousassem um pouco. Mas o original, lhes disseram que esperasse um pouco. Tivesse mais um pouco de paciência. Mas por que essa paciência? Porque tem mais a ser assassinados, tem mais a ser martirizados, ó. Até que se completasse o número dos seus companheiros de serviço, que estão a servir na igreja de Cristo. O que faltou às tribulações de Cristo completo na minha carne pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo deu a vida pela igreja, Colossenses 24. Quantos católicos não são assassinados no mundo? Na África põe fogo dentro da igreja, dentro do templo, padre, com os fiéis, com tudo. Paquistão, tantos outros lugares. E ainda virá, diz o Santo Catecismo, a maior de todas as perseguições da igreja de Cristo. É onde vai se completar o número dos mártires, ó. O número de companheiros de serviço, de irmãos, que iriam ser assassinados como eles. Veja, como eles foram assassinados, eles que estavam lá no altar. Mas tem mais, completar o número. Você sabe que, completando o número de mártires e completando o número dos infiéis, de apóstatas, então se manifestará o de Cristo. Agora, o sujeito disse que isso aqui é a perseguição da Igreja Católica. Apocalipse capítulo 17, vamos lá. Eu disse para vocês no vídeo que ia provar que esses santos são católicos. Primeiro, vou provar em 3 versículos. Primeiro no 14, versículo 4. Vamos lá. Apocalipse capítulo 4, quem são esses santos aqui? Esses mártires que estão no altar. Essas almas desses santos que estão no altar. Segundo Hebreus capítulo 12, versículo 3, Deus juiz universal das almas dos santos que chegaram à perfeição. Mas quem é esses aí? Capítulo 14, verso 4 de Apocalipse. Estes são, quem é esses aí? Estes são os que não tiveram relações sexuais com mulheres, pois são virgens. São eles que acompanham o Cordeiro por onde quer que vá. Espera aí. Primeiro diz aqui que esses santos são virgens. Qual é a única igreja que existe o celibato? E celibato significa que são virgens. Quem? Igreja Católica. Primeiro ponto. Estou provando que esses santos são católicos. Essas almas desses santos são católicos. São virgens, são celibatários. Celibatários. Capítulo 19, versículo 9. Versículo 9 de Mateus. A eunucos que se fizeram eunucos. A castos, outra tradução diz, a castos que se fizeram castos por amor ao reino de Deus. Aqui está. E a Bíblia diz, veja, os santos eles não são onipresentes. Mas em Cristo, eles sabem, porque estão clamando, aqui a lembrança, ó, contra os habitantes da terra. Vingar o sangue dos cristãos católicos, dos santos, derramado contra os mundanos da terra. Entendem, meus irmãos? Estão no mundo, mas não são do mundo, como eu estou no mundo, Pai também não sou do mundo. O mundo os oprime. É ovelhas em meio a lobos. Eu estou mostrando que esses santos são católicos. Ah, mas aí diz que os hereges dizem, mas a Igreja Católica no 17 foi quem matou os santos. Vamos lá.
17 de Apocalipse. Nós já vimos aí que eles são santos, onde o Cordeiro está, eles estão, por causa de Cristo, e em Cristo eles lembram da terra e vê a igreja peregrina da terra, em Cristo, com os olhos de Cristo, em Cristo, porque já não há mais espaço, já não há mais tempo, então Paulo diz, seremos como ele é. Então, em Cristo, eles vê a igreja peregrina, que é aqui, nós que estamos aqui, em Cristo, sabe o que acontece com cada um de nós. Intercede por nós. Em Cristo. Conforme está dizendo, Apocalipse 14, verso 4. Onde o Cordeiro está, eles estão. Por isso Jesus está com eles aí no altar. É como que Jesus é um espelho para eles verem a igreja peregrina aqui. A igreja peregrina. Capítulo 17 de Apocalipse. Versículo 5. Na sua frente estava escrito um nome simbólico: Babilônia, a Grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Veja, aparece o termo Babilônia, a Grande. A Bíblia vai dizer quem é essa Babilônia. Quem é essa Babilônia, a Grande? Vamos para 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13. 1 de Pedro. Pega aí comigo. 1 de Pedro. Eles disseram que essa Babilônia a Grande é a igreja católica. Vamos ver se é. Vamos ver se é. Eu estou provando, já provei o primeiro ponto, que esses santos são celibatários. Então, protestante não é. Protestante não vive o celibato. E nem tinha protestante nessa época. Vieram 16 séculos depois. Essa que é a realidade. Vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Veja só. Olha o que São Pedro diz. São Pedro já estava em Roma. Olha só. A igreja escolhida que está em Babilônia vos sauda. Espera aí. Essa Babilônia que ele está falando aqui, era a Babilônia antiga, que hoje é o Iraque? Não. Pedro não estava, não consta que Pedro foi para o Iraque. Pedro estava onde? Estava em Roma. Então ele está dizendo a igreja escolhida. Qual é a igreja escolhida? A eleita, a igreja de Roma, que está em Roma, vos sauda. Então Pedro ensina para nós quem é essa Babilônia de Apocalipse, capítulo 17, verso 5. É Roma. Está dizendo que é uma cidade. Então Pedro está dizendo, aqui nós estamos vendo a parte, a igreja e a cidade. Veja, a igreja que está em Babilônia, que está em Roma, que está numa cidade, a igreja que está em Roma, a igreja, a parte, e a cidade, a parte. A igreja que está em Babilônia. Certo? Então, qual é a igreja escolhida da Babilônia? A igreja de Roma. Então, Babilônia era Roma. Olha só. Voltemos ao texto. Ó. Outra vez. Apocalipse. Segue o texto. 17. Versículo. E eu vou mostrar aqui. Então, esses santos que eu mostrei que é celibatário, olha o verso 6. Vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Aí está. Desses santos. Por isso que os santos estão pedindo. Aí, ó. Senhor, santo e veraz. Quando julgarás os habitantes da terra? E vingarás nosso sangue? Veja o que a mulher fez. Ó. Vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Quem são os santos? Quem são os santos aqui? Esses santos aqui são os consagrados. São as cabeças da igreja, do qual crucificaram lá o líder dessa igreja. E os primeiros 30 papas Roma assassinou. O Império Romano assassinou. E o primeiro papa foi crucificado cabeça para baixo, Pedro. Os santos são os líderes. Agora vem os cristãos, ó. E o sangue dos mártires de Jesus. Quem são os mártires? O povo, os seguidores desses santos, os membros dessa igreja. E essa visão encheu-me de espanto. Agora nós vamos ver que é essa mulher que tem o nome de Babilônia.
Segundo 1 de Pedro 5:13, você já viu a igreja e a Babilônia. A igreja e a Babilônia. Então a igreja à parte e Babilônia à parte. Ou seja, a igreja à parte e Roma à parte. Olha o couro sair pelo sovaco. Versículo 18 do capítulo 17 de Apocalipse. Quem é a mulher que derramou o sangue dos santos, que mataram os líderes da igreja, que mataram os 30 primeiros papas, que mataram os cristãos, sobretudo porque eram canibais, porque comiam a carne e bebiam o sangue de um tal Jesus? Vamos ver quem é a mulher? Vamos ver se você vai dizer aqui, a mulher é uma religião. Vamos ver? Vamos ver? Ponga a lupa para a orelha, rechaçando esse herege que disse que foram os católicos que mataram os santos. Vamos lá. Eles dizem que a mulher, que é a Babilônia, é a igreja católica. Vamos lá. Vamos ver se diz aqui igreja ou se diz religião. Vamos lá. A mulher que vistes é a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra. Peraí. A mulher que vistes é a grande cidade. E quem era a grande cidade nessa época aí? Roma. Aí está, meus irmãos. Como os protestantes mentem adoidado. Protestante não tem freio na língua, na arte de mentir. Nenhum versículo nesse capítulo 17 de Apocalipse vai falar que é uma religião. Mas fala que é uma cidade que está matando, martirizando os filhos da Santa Igreja. Veja como tira um couro simples assim pelo sovaco de um herege mentiroso desse aí. Que vem adulterar um texto como esse. Está entendendo, meus irmãos? Mostrei para você que esses santos do altar do céu são católicos. Até mesmo, cadê o protestantismo? Aqui nos anos da perseguição dos impérios romanos, cadê? Sobretudo que Apocalipse foi escrito aí entre o ano 90 para o ano 100, mais ou menos. Cadê? Tava aí os protestantes, me deu um protestante que estava lá. Meu primeiro. Faltava ainda 16 séculos. Futuristas para essas heresias aparecerem. É simples assim, irmão. Tirando o couro pelo sovaco e dando o veneno da cobra para ela mesma beber. Amém? Tá vendo aí como é que faz? Como desmascara a mentira herética protestante? Ah, irmão, mas você é simples. Você... É não. Pega aqui os vídeos, pega caneta, papel na mão, vai aprendendo, meu irmão. Pra... Quando jogar na tua cara, tu tome. Entendesse? A coisa como é que é? É desse jeito, meus irmãos. Está aí, ó. Outra vez. A mulher que vistes é a grande cidade, aquela que reina sobre o céu da terra. Roma governava tudo, inclusive no tempo de Jesus. Tanto que levaram Jesus para Roma julgar. Pôncio Pilatos, governador romano, na época de Cristo era Nero César Nero. Roma governava tudo. Naquele tempo os judeus eram oprimidos por Roma, governava tudo. Roma imperava o mundo inteiro. Quando você vai estudar, você estuda as cidades auto-romanas, como o Império Bizantino, que você vê as viagens ali, nos mapas bíblicos, nos finais das Bíblias, a Ave Maria tem. E você vê ali onde tudo sob o controle de Roma, o Império Bizantino, Bizâncio, né? Cidades altos romanas, que você estuda as 7 cidades onde está a igreja do Apocalipse, conhecida mais como as 7 igrejas, mas são 7 cidades onde está a igreja. Você vai ver que era tudo controlado por Roma, Éfeso, tudo ali era, antigamente nessa época dizia assim, todos os caminhos levam a Roma. E outra, não adianta protestante dizer que esse versículo aqui, essa grande cidade é o Vaticano, porque o Vaticano é a menor cidade do mundo. E outra, o Vaticano não está como colina de Roma, como alguns hereges chegam a mentir. Porque essas 7 colinas aqui, eu já trouxe mostrando há muito tempo, há um ano nesse canal, as colinas quais são de Roma. E o Vaticano não está lá, certo? O Vaticano veio muito tempo depois que foi criado
o Estado do Vaticano. E é a menor do mundo. Cor pelo sovaco. Meu irmão, não esqueça aquele laicão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.